Salve rapaziada, tudo bem com vocês aí? Tranquilidade? Eu tinha feito um vídeo alguns dias atrás falando sobre o meu setup no Woken Live, qual que é a responsabilidade de cada um desses equipamentos no meu projeto. A partir dessa semana agora, eu vou começar a falar sobre cada equipamento separadamente, até pela ausência desse tipo de material em português, né? Então eu espero que essa série de vídeos possa ajudar de repente você que está interessado em ingressar nesse mercado de música eletrônica, de fazer música eletrônica ao vivo e ainda não sabe como funciona, quanto custa, o que faz cada coisa, né? Até mesmo você que de repente está só interessado em matar a curiosidade de como funciona cada coisa. Então espero que vocês gostem e vamos lá, partiu! Bom galera, então começando essa semana, eu gostaria de começar falando da Roland TR-8. A Roland TR-8 ela é uma drum machine, é uma bateria eletrônica que foi lançada pela Roland na linha Aira, uma excelente linha de produtos por sinal. E ela foi lançada aí na linha Aira por volta de 2012, os experts me corrijam aí se eu estiver errado, né? É uma excelente drum machine, uma das melhores do mercado, uma das mais requisitadas aí. A maioria dos grandes artistas mundiais já estão usando esse produto, né? E ela funciona da seguinte maneira: eu tenho alguns modos aqui, alguns diferentes modos, né? Cada um deles tem uma função sobre ela, né? Começando aqui por cima, que é o TR Hack. O TR Hack é o modo onde você posiciona os teus sons nesse sequenciador de 16 passos, nesse step sequencer de 16 passos. Então, por exemplo, eu consigo colocar um kick, vou mudar aqui, vamos colocar um chimbalzinho aqui, ó. Clap, rimshot, tons, tom agudo, tom médio e o tom grave. Eu consigo colocar mais snare também. Feito. Então o TR Hack ele serve para isso, para você posicionar os teus sons e montar o teu padrão, teu primeiro padrão de som, de bateria. Esses padrões eles são salvos aqui no Pattern Select, né? Que é a seleção de padrão. Então, pode ver que ele já altera a cor quando eu mudo aqui pro Pattern Select. E a partir do Pattern Select eu consigo salvar qualquer um desses patterns que eu montei aqui. Eu consigo salvar em qualquer um desses 16 steps. Ou seja, eu consigo salvar 16 padrões diferentes de bateria, né? Mais aqui embaixo eu tenho Instant Play. O Instant Play, como o próprio nome diz, ele toca instantaneamente aquilo que você, a tecla que você pressionar. Então, por exemplo, assim que você aperta qualquer nota, qualquer som ele faz, ó. Passando mais aqui ao lado, tem o Instant Hack. O Instant Hack é a mesma coisa, com a diferença que ele grava instantaneamente. Então, ele vai gravando os teus sons aí, né? De maneira a preencher tudo aquilo que você faz aqui de som. Passando mais aqui abaixo, eu tenho essa parte que é o Drum Select. Aqui no Drum Select eu consigo escolher ou um kit completo já com sons já completo de kick, de tom, de snare, de hat, de clap, etc, né? Então, vou mudar o som. Então ele faz uma mistura aí desses sons e seleciona todos eles em um kit e salva aqui em um desses 16 steps, né? Ao lado eu tenho Instrument Select, então esse eu consigo mudar o som de cada
de cada peça da bateria separadamente. Então, por exemplo, se eu quiser mudar só o som do meu kick, o resto continua o mesmo som, né? E assim por diante, você seleciona o instrumento e muda o som dele, né? Isso básico também, sem segredo. Passando próximo aqui, eu tenho mais aqui embaixo os botões de escala e de last step. Eles não são necessariamente modos de trabalho, mas eles são... O scale, ele muda a escala do teu som, então ele muda a tua percepção do tempo. Eu não consigo falar com o som em cima aqui. Então o que acontece? Quando eu clico no scale, ele muda a minha percepção do tempo. Por exemplo, ele passa a entender que o som é 2 vezes mais rápido, ou a metade, ou 2 vezes mais devagar. Então basicamente o scale, ele muda a sua percepção do tempo. Normalmente para música eletrônica, a gente vai usar essa terceira escala aqui, pode ver que é o terceiro LEDzinho que está aceso. E ele representa essa linha aqui. Então essa terceira escala, ela representa um compasso quaternário, um compasso quadrado, 4x4, né? E é o que é o mais usado na música eletrônica aí, normalmente. Esse botão aqui, Last Step, eu confesso que eu não uso muito, eu quase não uso ele, né? E o que ele serve? Ele serve para você dizer qual vai ser o último passo desse teu sequenciador. Se vai ser 16, se vai ser 15, se vai ser 12, etc. Então, por exemplo, ó. Eu não uso muito, não é muito funcional, mas é bacana também para quem gosta de usar. Aqui embaixo eu tenho essa seleção AB. O AB, o que ele representa? Na verdade, assim, você pode... Como eu te falei, você tem um sequenciador aqui de 16 passos. Então você pode criar uma sequência de 16 passos parte A, e depois você pode criar uma sequência parte B, para você poder alternando entre elas, ou você pode criar uma sequência de 32 passos, uma sequência de 32 steps. O que vai acontecer? Ele vai tocar de cabo a rabo. Então, vai tocar o A, depois vai tocar o B, ó. Toca o A. Pode ver que o padrãozinho até mudou, né? Então, basicamente, ele serve para isso. Falando mais especificamente sobre cada canal aqui, em cada canal eu tenho um ajuste de som. Então, por exemplo, vou colocar uma snare aqui para vocês ouvirem. Eu tenho controle de decay, que é a sobra. Vou pegar uma outra aqui para mim. Compressão, a taxa de compressão dele, o snap, que seria o som mais estalado dessa tua snare, né? Mais oco, mais opaco, mais estalado, e afinação. Com o kick é a mesma coisa, então eu consigo controlar a sobra, a compressão desse kick, o ataque dele, ou seja, o quanto ele é mais brilhante ou mais opaco, e aqui a afinação, né? Para os demais canais, eu consigo controlar a afinação
e o decay, que é a sobra dele, né? Os outros restos, todos os demais são iguais. Eu tenho também aqui em cima, eu tenho essa seleção de acento, de acentuação. Então aqui, quando eu clico nesse botão, eu digo aonde no meu sequenciador eu quero que tenha uma ênfase de volume e o quanto dessa ênfase de volume eu vou usar. Então, por exemplo, pegar uma... Vou colocar mais alto aqui para deixar mais evidenciado. Percebe que se eu abaixo o acento, não há acentuação de volume. Agora já há. Eu tenho aqui ao lado o reverb, então vou pegar um clap aqui, por exemplo. O reverb, você diz aonde você quer colocar esse reverb, né? Então vou colocar aqui, ó. Na verdade, desculpa, eu coloquei o delay, né? Vamos pegar um reverb aqui, ó. Então o reverb você controla o tempo que ele vai ficar reverberando, bem curto ou bem longo, e o gate, que define até onde ele vai. Aqui eu tenho, como eu falei, já ao lado eu tenho o delay, que eu consigo controlar o número de repetições, várias repetições ou nenhuma, uma no caso, né? O volume dessas repetições e, é claro, o tempo. Eu tenho também aqui o External In. Essa entrada externa, ela serve para você conectar qualquer áudio vindo de uma outra fonte aí. Então, por exemplo, vamos pegar um outro som aqui, ó. Vamos botar um bass. Só um minuto. Ó. Então o áudio está saindo aqui do meu TB3, aqui está entrando pelo auxiliar. Aqui eu tenho o controle de sidechain. Então o quanto dessa compressão de sidechain vai existir e aonde você vai posicionar, em qual lugar você vai posicionar. Então geralmente é legal deixar um sidechain não muito exagerado, para não ficar muito exagerado, essa coisa muito perceptível, né? E geralmente o volume eu deixo no máximo aqui mesmo, né? Para que entre todo o sinal. Uma das coisas mais legais que tem aqui, ó, eu vou até colocar é a função scatter. O scatter, ele cria viradas, vamos dizer assim. Então, o scatter, ele tem 10 modos de trabalho. Cada um deles tem uma sonoridade única e muito legal. Então vale a pena você treinar e conhecer cada um deles e como soa cada um deles, né? E em cada um desses 10 modos eu tenho uma intensidade que varia de 1 a 10. Então, por exemplo, vamos criar um. Ó, eu vou subir a profundidade. Pegar outro modo aqui, ó. Vamos pegar outro.
Então cada um soa muito diferente um do outro e é muito legal, né? Um pouquinho aqui mais abaixo eu tenho o meu controle de BPM, que ele varia de 40 a 300, se eu não me engano, vamos ver aqui. De 40 a 300, é isso aí, né? Então, mas você nunca vai usar 40, nem nunca vai usar 300. E aqui eu tenho o Shuffle. O Shuffle, ele basicamente, imagina por exemplo que você tem duas colcheias. O Shuffle, o que ele faz? Ele pega, quando você começa a subir esse comando do Shuffle, ele pega essa primeira colcheia aqui e começa a trazer ela pra frente. Então, ele cria esse efeito aqui, ó. Ele começa a criar esse swing. Então o que acontece, ó? Tá as duas colcheias aqui. Quando você começa a subir, ó, essa começa a vir mais pra frente. Até que elas fiquem praticamente juntas, coladas. Aí você vai afastando, ó. Agora estão iguais, estão com a distância é igual entre um. Quando você joga pra trás, você começa a trazer a colcheia da frente para trás, né? E assim por diante. Aqui ao lado eu tenho um ajuste fino de BPM. E basicamente a TR-8 é essa aí. Acho que está explicado tudo aqui, né? Ah, o Clear, ele serve para você limpar o que você acabou de fazer, que você acabou de gravar, etc. E basicamente é isso. Você tem MIDI in, MIDI out também. Eu consigo, então, usar ela como controlador MIDI. Eu tenho uma saída USB para gravar os meus sons da TR-8 já direto no computador, já direto no teu software, né? Cara, basicamente é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, né? Eu vou ter o maior prazer de responder. Gente, muito obrigado por terem assistido mesmo. Valeu. E tamo junto aí. Logo mais a gente vai sair um outro review aí de outros equipamentos. A gente vai se falando. Tranquilo, galera? Tamo junto. Valeu, boa semana.